Neste exercício, vamos tratar de um probleminha clássico da física que envolve o chamado pêndulo cônico. A figura a seguir mostra um pêndulo cônico no qual um peso, pequeno objeto na extremidade inferior da corda, se move em uma circunferência horizontal com velocidade constante. A corda descreve um cone quando o peso gira. O peso tem massa de 0,040 kg. A corda tem comprimento L igual a 0,90 metro e massa desprezível. E o peso descreve uma circunferência de 0,94 metros de comprimento. Determine no item A tração da corda e B o período do movimento. Então veja, a figura ilustra um objeto que ele está chamando de peso, que está executando uma trajetória circular presa a um fio que forma um determinado ângulo com a direção vertical. À medida que esse objeto gira, o fio traça uma superfície cônica, por isso o termo pêndulo cônico. A primeira coisa que nós vamos fazer é estabelecer o nosso sistema de referência. Eu vou orientar alguns eixos aqui para nos auxiliar nos sinais das grandezas que irão aparecer posteriormente. Eu vou chamar esse eixo de eixo normal, ou seja, um eixo que é perpendicular ao plano da circunferência, um eixo na direção do raio, ou seja, um eixo radial, orientado desta forma, e agora eu identifico as forças que atuam no peso. Massa vezes a aceleração da gravidade e a tração na corda. Agora eu vou projetar esta tração nas direções normal e radial. Então eu terei aqui a projeção de T na direção normal e na direção radial. Eu posso trabalhar com qualquer um desses dois ângulos. Aqui no caso eu optei por trabalhar com este ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. Veja que este ângulo é igual a este ângulo aqui, também vale θ. Bom, para melhor visualização da configuração desses elementos que constituem o problema, vamos considerar aqui um observador visualizando todo o esquema desta posição. Aqui está aproximadamente o que o observador iria identificar. Eu tenho MG, T e as projeções de T na direção do eixo normal e na direção do eixo radial. Aqui está o nosso ângulo θ. Então eu vou começar pelo item A, onde o problema pede a tensão ou tração na corda. Eu vou começar então a trabalhar com o eixo normal. Considerando que não há aceleração na direção do eixo normal e aplicando a segunda lei de Newton, o somatório das forças na direção normal tem que ser igual a zero. E aí eu terei, veja que esta componente é T cosseno θ. Então eu terei T cosseno θ positivo, devido à orientação do eixo, menos mg igual a zero. Então daqui eu tiro que T é igual a mg dividido por cosseno θ. Ok? Eu vou chamar essa expressão de 1. Veja que para calcular T, eu preciso do valor do cosseno θ. Então vamos calcular este cosseno de θ. Olhando para esta figurinha, para este triângulo, nós vamos observar o seguinte: L é o comprimento do fio e aqui eu tenho o raio da circunferência. Eu vou deslocar essa figura para ficar melhor visualizada. Nós temos então uma réplica deste triângulo, onde eu destaco aqui o comprimento do fio L, o raio de curvatura e o ângulo θ. Veja que eu posso calcular
o seno do ângulo θ. Então, cálculo de θ. Veja que o seno de θ é igual ao cateto oposto, que é R, dividido pela hipotenusa, que é L. Este triângulo aqui é retângulo, L é a hipotenusa. Esse ângulo de 90 graus é exatamente este ângulo aqui. Ok? Bom, eu não tenho R, mas eu tenho o comprimento da circunferência. Vamos lembrar que o comprimento da circunferência é 2πr. Então, daqui eu tiro que R é igual a C sobre 2π. Eu vou substituir R por C sobre 2π, dividido por L, que dá igual a C dividido por 2πl. Com isso, então, o θ é igual a o arco seno, ou seno a menos 1, deste valor, C dividido por 2πl. Θ é igual a seno a menos 1 de C, que é 0,94, dividido por 2π vezes L, que é o comprimento da corda, 0,90. Fazendo este cálculo, você vai encontrar θ igual a 9,57 graus. Conheço θ, venho na equação 1 e calculo agora a atração da corda. Então, de 1 temos T igual a massa, que é 0,040, 0,040, aceleração da gravidade, 9,81, dividido pelo cosseno do ângulo θ, que agora conhecemos, é 9,57 graus. Fazendo este cálculo, você encontrará T igual a 0,40 newtons. B. Qual é o período do movimento? Veja, agora eu vou olhar para esta componente da atração. Veja que ela está voltada para o centro de curvatura. Como esse objeto efetua um movimento circular, existe uma aceleração centrípeta, consequência da ação desta componente de T, que será a resultante centrípeta que deu origem a essa aceleração. Então, aqui está ela. Esta componente vale T seno θ, pois se esse ângulo é θ, este aqui também é θ. Então, eu tenho aqui o cateto oposto a θ, que envolve a relação seno. Então, na direção radial, nós vamos ter o somatório das forças na direção radial será igual a resultante centrípeta, que vale menos m, e aí eu vou escrevê-la em função da velocidade angular, ômega ao quadrado, vezes r. Esse sinal negativo, porque já que a resultante centrípeta atua para a esquerda, ela está orientada em sentido contrário à orientação do eixo radial. Esta resultante centrípeta, como já vimos, é a componente T seno θ da tração. Então, menos T seno θ igual a menos m ômega ao quadrado vezes r. Vou multiplicar tudo por menos 1 e vou agora substituir ômega por 2π sobre
o período, já que o problema no item B pede o período do movimento. Eu vou só fazer uma troca aqui. Eu já estou usando a letra T para tração, então eu vou chamar o período de ΔT, o intervalo de tempo de uma volta. Com isso, teremos então T seno θ igual a m, que multiplica 2π sobre o período ao quadrado vezes r. E agora eu vou isolar este carinha aqui, que é o que eu quero calcular. Então, ΔT ao quadrado é igual a 2π ao quadrado, 2π ao quadrado, que multiplica mr, só que r eu vou substituir por c sobre 2π, c dividido por 2π, que multiplica esse t seno θ, ele passa aqui para o denominador, t seno θ. E agora eu calculo o ΔT como sendo, aqui eu posso cancelar esse 2π com 2π aqui no numerador, vai sobrar 2π aqui, então temos 2π que multiplica a massa 0,040 vezes o comprimento da circunferência 0,94, tudo isso dividido por T, que agora conhecemos, vale 0,40 vezes o seno de 9,57 graus. Fazendo este cálculo, você vai encontrar ΔT como sendo igual a 1,9 segundos. Ou seja, é o tempo necessário para este objeto completar uma volta nesta trajetória circular.